Nós temos também uma outra palavra, que é essa que eu acabei de escrever aqui, muito interessante. Por quê? Porque se você analisar essa palavra, ela contém uma outra palavra. Ela contém a palavra mãe. Você está vendo? Se você tira a primeira sílaba, você tem a palavra mãe. Só que a palavra é chamai. A palavra é chamai. Chamai em hebraico é céu ou céus. Céu ou céus. Tá? Por quê? Porque sham em hebraico, só a palavra sham significa lá. Lá. Chamai, águas de lá. Águas de lá. De acordo com Gênesis, foi a palavra que Deus usou para delimitar os céus, o firmamento. Firmamento não, céus. Na verdade, no conceito bíblico hebraico, o céu é a água de lá, a água de cima. Tá? O céu em hebraico é a água de cima. Por quê? Porque quando a terra foi criada, segundo os relatos bíblicos, quando Deus faz separação entre águas e águas, ele cria uma camada de água suspensa. É o que nós chamamos em hebraico de invólucro de água ou canópio. Esse canópio nada mais era do que um invólucro de água que envolvia todo o planeta Terra. Era como se o planeta estivesse dentro de uma bolha de água. Esse canópio, esse invólucro, tá? Ele foi criado por Deus e ele protegia a Terra contra raios solares prejudiciais. A pressão interna aqui no planeta era uma pressão maior, tá? Uma pressão atmosférica maior. Isso acarretava que os seres que existiam aqui eram seres maiores, de porte maior. Tá? O clima na Terra era um só. Por isso que a Bíblia diz que até o dilúvio não chovia na Terra. Por quê? Por causa do canópio. Porque esse canópio fazia com que os raios solares fossem uniformemente distribuídos. Então, na Terra não existia estação de neve, não existia frio. O clima na Terra era um só. E esse invólucro de água também evitava que os vapores de água se precipitassem, tá? Se condensassem e precipitassem. Por isso que não havia chuva. Porque o vapor não encontrava temperatura muito baixa na atmosfera. A temperatura era alta na atmosfera. Então não chovia, não condensava a água. Por isso que até no dilúvio não tinha chuva, o clima na Terra era um só e a vida na Terra era muito melhor do que é hoje. Absolutamente muito melhor. Os seres eram seres maiores, os animais eram os animais maiores, o homem tinha uma estatura maior. A prova disso é que nesse ambiente aqui, a média de vida do homem era 900 anos. 900, 800 anos. Né? A vida era beneficiada com isso aqui. O evento do dilúvio foi exatamente o quê? Não foi só chuva normal, não. O dilúvio não foi chuva normal. O dilúvio foi quando Deus quebrou isso aqui, ó. Romperam-se as comportas dos céus. O que é isso? Romperam-se as comportas do céu. É isso aqui que foi rompido. Então, todo esse volume de água foi rompido e caiu na terra. Isso foi uma catástrofe jamais vista. Tá? Não só as águas vieram de baixo, mas as águas vieram de cima. Isso aqui foi eliminado. Ó. Isso aqui sumiu. Então, a partir do dilúvio, o planeta nunca mais foi o mesmo. A partir do dilúvio, a natureza nunca mais foi a mesma. A partir do dilúvio, a vegetação na Terra nunca mais foi a mesma. Os animais nunca mais foram o mesmo e o homem nunca mais foi o mesmo. Você vê que o homem, a partir daqui, passa a viver o quê? No máximo 120 anos. Vai degradando, né? A partir do dilúvio, eles começam a viver menos, até a idade de 120. Os animais também que sobrevivem passam a crescer menos. Todos os animais que existiam passam a crescer menos. Tá?
e o homem e a natureza toda prejudicada. Por esta razão também, você que está me assistindo, acha um fato interessante, por esta razão também, Deus ordena para que Noé, a partir dessa data, e também os animais, passem a comer o quê? Carne. Então, o homem passa a comer carne e os animais passam a comer carne. Até essa época, o animal não comia o outro. O animal comia vegetal, cereal. Tá? O animal não comia outro animal. Nem o homem comia carne de animal. Mas, a partir do dilúvio, como não tinha mais o Shammai, as águas de cima, a vegetação na terra mudou, os nutrientes que os animais e o homem conseguiam comer apenas da terra passaram a não existir mais, porque os vegetais mudaram a sua composição e o seu crescimento. Então, para complementar a dieta do homem, para suprir todas as suas necessidades de proteínas e vitaminas, Deus ordena a ingestão de carne. Não só para o homem, para os animais. Os animais passam a comer também uns aos outros. Isso não existia até o dilúvio. Tá? Isso é muito interessante. E daí que vem a palavra, então, Shammai. Tá? Céu ou céus.